Paguei 50 euros por um cofre velho num leilão de sucata. Achei que ia encontrar moedas antigas, talvez algumas joias esquecidas. Mas quando finalmente consegui abrir aquela coisa enferrujada, o que estava lá dentro mudou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre uma das famílias mais ricas de Portugal. E o pior, eles não querem que ninguém saiba disso. Meu nome não importa. O que importa é que eu sempre fui daquelas pessoas que adora ir a leilões de garagens, vendas de propriedades abandonadas, esse tipo de coisa. Sabe aqueles programas de televisão onde as pessoas compram armazéns fechados esperando encontrar tesouros? É exatamente isso que eu faço nos meus fins de semana. A maioria das vezes encontro porcaria. Umas vezes encontro coisas que valem alguma coisa. Mas desta vez eu encontrei algo que não devia ter encontrado. Era um sábado de manhã em setembro do ano passado. Tinha ido a um leilão numa propriedade antiga nos arredores de Sintra. A casa tinha pertencido a um advogado que morreu sem herdeiros diretos, e tudo ia ser leiloado para pagar dívidas ao Estado. Nada de especial. Mobília velha, livros mofados, aquele tipo de coisa que ninguém quer. Mas então vi o cofre. Era um cofre antigo, pesado, todo enferrujado. O tipo de cofre que você vê em filmes antigos. A fechadura estava danificada e ninguém tinha a combinação. O leiloeiro disse que provavelmente estava vazio, que o advogado certamente tinha aberto antes de morrer. Começou em 20 euros. Ninguém deu lance. Eu levantei a mão e disse 30. Uma senhora idosa deu 40. Eu cobri com 50. Ela desistiu. 50 euros por um cofre que provavelmente estava vazio. Meus amigos diriam que eu sou maluco. E talvez sejam eles os sensatos. Carregar aquela maldita coisa até minha casa foi o primeiro desafio. O cofre pesava facilmente uns 80 quilos. Tive que chamar um amigo para me ajudar a colocar na carrinha. Ele achou que eu tinha perdido a cabeça. "Para que queres isso?" Ele perguntou enquanto suávamos para levantar o cofre. "Curiosidade", eu disse. E era verdade, eu só queria saber o que havia lá dentro, mesmo que fosse nada. Passei os próximos 3 dias tentando abrir o maldito cofre. Primeiro tentei procurar a combinação online, baseado no modelo e no fabricante. Nada funcionou. Tentei técnicas que vi no YouTube. Nada. Pensei em chamar um chaveiro profissional, mas isso ia custar mais que os 50 euros que eu tinha pago. Foi quando decidi fazer do jeito difícil. Comprei uma rebarbadora numa loja de ferramentas e comecei a cortar. Demorou horas. O barulho era horrível. Meus vizinhos devem ter achado que eu estava desmontando um carro no apartamento. Mas, eventualmente, depois de muito trabalho e muitas faíscas, consegui fazer um buraco grande o suficiente para enfiar a mão lá dentro. Estava escuro. Meti a mão com cuidado, com medo de cortar nos pedaços de metal afiados. Meus dedos tocaram em algo. Papel. Muitos papéis. Puxei com cuidado. Era uma pasta velha, de couro, cheia de documentos amarelados pelo tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. Finalmente ia descobrir o que esse advogado morto guardava num cofre trancado. Abri a pasta em cima da mesa da cozinha. O primeiro documento que vi era uma certidão de nascimento de 1920. O papel estava frágil, quase se desfazendo nos meus dedos. O nome na certidão eu não reconhecia imediatamente, mas havia uma nota escrita à mão, na margem, em tinta desbotada. O verdadeiro herdeiro. Comecei a olhar os outros documentos. Havia cartas, contratos, mais certidões, fotografias antigas em preto e branco. E quanto mais eu lia, mais confuso eu ficava, porque os nomes nesses documentos, alguns deles eu conhecia, não pessoalmente, claro, mas conhecia dos jornais, da televisão, da história de Portugal. Havia uma família específica que continuava aparecendo. Vou chamá-los de família Silva para proteger minha própria segurança. A família Silva é conhecida por toda a gente em Portugal. Eles possuem empresas, propriedades, têm influência política, são bilionários. A fortuna deles vem, segundo a história oficial, de investimentos inteligentes feitos pelo patriarca da família no início do século XX. Mas os documentos que eu tinha na minha frente contavam uma história diferente.
Vou explicar o que encontrei, documento por documento, porque é importante entender toda a extensão disso. Primeiro, havia a certidão de nascimento que mencionei. Era de um homem chamado Antônio Ferreira, nascido em uma aldeia pobre do interior de Portugal. Nada de especial, certo? Errado, porque anexada a essa certidão havia uma carta, datada de 1923, escrita pelo próprio Antônio. Na carta, ele descrevia como tinha feito fortuna em Angola, durante o boom do café e dos diamantes. Ele tinha minas, plantações, estava a ficar extremamente rico. Mas aqui está a parte estranha. Antônio Ferreira morreu em 1924, afogado num acidente de barco ao largo de Luanda. Isso está registrado, é história. O corpo nunca foi encontrado, mas testemunhas confirmaram o acidente. Caso encerrado. Exceto que havia outra carta na pasta. Esta era de 1925, um ano depois da suposta morte de Antônio, e era escrita pela viúva dele, Madalena Ferreira. Nesta carta, dirigida a um advogado em Lisboa, Madalena dizia algo. Sei que meu marido não morreu naquele acidente. Sei que foi assassinado e que os documentos da sua fortuna foram roubados. Sei quem fez isso. Mas tenho medo. Tenho 2 filhos pequenos. Se eu falar, eles vão matar-nos a todos. Preciso da sua ajuda. A carta estava assinada, datada, tinha até um selo oficial do correio da época. Era real. Continuei a procurar. Havia mais cartas de Madalena, todas ao mesmo advogado. Nas cartas seguintes, ela descrevia em detalhe o que tinha acontecido. Segundo ela, o marido tinha sido envenenado por um sócio de negócios em Angola, um homem chamado Joaquim Silva. Sim, Silva, o mesmo sobrenome da família bilionária. Madalena escrevia que Joaquim tinha planejado tudo. Tinha envenenado Antônio durante um jantar de negócios, tinha forjado o acidente de barco, tinha subornado testemunhas. E depois, tinha assumido todos os negócios de Antônio, as minas, as plantações, tudo. Tinha mudado alguns documentos, forjado assinaturas e, em questão de meses, toda a fortuna de Antônio Ferreira tinha passado para o nome de Joaquim Silva. Joaquim voltou para Portugal em 1925 como um homem rico. Investiu em propriedades em Lisboa, comprou empresas, construiu um império. E esse império é exatamente o mesmo império que a família Silva controla até hoje. Gerações depois, eles ainda vivem do dinheiro roubado. Mas as cartas não paravam por aí. Havia uma série de correspondências entre Madalena e o advogado, que aparentemente estava tentando ajudá-la a provar o que tinha acontecido. Ele tinha recolhido evidências, tinha encontrado testemunhas, tinha até conseguido documentos originais de Angola que provavam que Antônio era o verdadeiro dono dos negócios. O advogado tinha construído um caso sólido, estava pronto para levar tudo a tribunal. E então, nada. A última carta era de 1926. Depois disso, silêncio total. Fui pesquisar. Procurei pelo nome do advogado em arquivos históricos online. Encontrei a resposta numa edição antiga de um jornal de Lisboa de 1927. O advogado tinha morrido. Suicídio, segundo o jornal. Atirou-se do telhado de seu escritório. Depressão, disseram. Problemas financeiros. Mas eu sabia a verdade. Ele não se tinha suicidado. Tinham-no matado, assim como tinham matado Antônio Ferreira. E provavelmente tinham ameaçado ou pior, feito algo a Madalena e aos filhos dela também. Fui procurar o que tinha acontecido a Madalena Ferreira. Não encontrei quase nada. Ela tinha desaparecido dos registros após 1927. Nenhuma certidão de óbito, nenhuma menção em jornais, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Os filhos dela também, apagados da história. Sentei-me na minha cozinha olhando para aqueles documentos espalhados na mesa e percebi a magnitude do que tinha descoberto. Tinha nas mãos a prova de que uma das famílias mais ricas e poderosas de Portugal tinha construído toda a sua fortuna sobre um assassinato, roubo e conspiração, e que tinham matado qualquer pessoa que tentasse expor a verdade. A pergunta era: o que é que eu ia fazer com essa informação?
Pensei em ir à polícia. Mas o que é que a polícia ia fazer com documentos de quase 100 anos? Tecnicamente, todos os envolvidos diretos já estão mortos há décadas. Os crimes prescreveram. Não havia ninguém para prender. Pensei em ir aos jornais. Mas será que iam acreditar em mim? Será que iam publicar uma história assim contra uma família tão poderosa sem correr o risco de processos judiciais enormes? E mesmo que publicassem, será que a família Silva não tinha influência suficiente para enterrar a história? Passei dias a pensar nisso. Tirei fotografias de todos os documentos, fiz cópias, guardei tudo em sítios diferentes, porque se há uma coisa que aprendi com esta história toda, é que as pessoas que sabem demais têm o hábito de desaparecer. Decidi fazer mais pesquisa. Queria confirmar tudo o que estava naqueles documentos antes de fazer qualquer coisa. Comecei por Angola. Encontrei registros coloniais online, documentos arquivados em bibliotecas digitais, e confirmei. Antônio Ferreira tinha mesmo sido dono de minas de diamantes e plantações de café em Angola. Os registros de propriedade estavam todos lá. E também confirmei a data da transferência dessas propriedades para Joaquim Silva, logo após a morte de Antônio. Mas havia algo mais. Encontrei um detalhe que os documentos do cofre não mencionavam. Joaquim Silva tinha uma filha, e essa filha tinha casado com um homem de uma família portuguesa antiga e respeitada. Esse casamento tinha dado ainda mais legitimidade e poder ao Silva, e os descendentes desse casamento são exatamente as pessoas que controlam o Império Silva hoje em dia. Fiz uma árvore genealógica completa, segui o dinheiro através das gerações, e ficou claro, cada euro, cada propriedade, cada empresa que a família Silva possui hoje pode ser rastreado diretamente até aquela fortuna roubada em 1924. Mas ainda havia um mistério. Como é que esses documentos tinham acabado no cofre de um advogado em Sintra? Esse advogado não era o mesmo que tinha morrido em 1927. Esse era muito jovem para isso. Fui pesquisar sobre o advogado que tinha sido dono do cofre. Ele se chamava Dr. Manuel Costa. Tinha morrido há 2 anos com 78 anos. Tinha sido advogado durante toda a vida, especializado em casos de herança e propriedade. Nunca se casou, não teve filhos. Procurei mais fundo. E então encontrei a conexão. O pai de Dr. Manuel Costa tinha sido advogado. E o nome dele era o mesmo nome do advogado que tinha ajudado Madalena Ferreira nos anos 1920. De repente, tudo fez sentido. O advogado original não se tinha suicidado, ou pelo menos, antes de morrer, tinha conseguido esconder os documentos, tinha passado o caso ao filho. E o filho, Dr. Manuel Costa, tinha guardado esse segredo em segredo durante toda a sua vida, provavelmente com medo de fazer qualquer coisa com eles. Dr. Manuel tinha guardado o segredo até morrer, e agora esse segredo estava nas minhas mãos. Decidi que tinha que fazer alguma coisa. Não podia simplesmente guardar isto para mim. Pessoas tinham morrido por esta verdade. Madalena Ferreira e os filhos dela mereciam justiça, mesmo que um século depois. Mas tinha que ser inteligente. Não podia simplesmente publicar tudo na internet e esperar o melhor. A família Silva tem advogados, dinheiro, influência. Podiam destruir-me em segundos. Então fiz um plano. Primeiro, digitalizei todos os documentos. Fiz cópias de alta qualidade. Depois, enviei cópias para 3 pessoas diferentes de confiança, com instruções de que se alguma coisa me acontecesse, deviam publicar tudo online imediatamente. Depois, escrevi um e-mail anônimo para um jornalista de investigação que eu respeito. Não dei muitos detalhes, apenas disse que tinha informação sobre a origem da fortuna da família Silva. Marquei um encontro num café público com muita gente. Fui a esse encontro com uma pasta cheia de cópias dos documentos. O jornalista apareceu. Mostrei tudo a ele. Vi os olhos dele se arregalarem cada vez mais enquanto lia os documentos, analisava as fotografias e mergulhava nas cartas de Madalena. "Isso é inacreditável", ele disse. "Se isso for verdade, é a maior história de Portugal do século." "É verdade", respondi. "Tem os originais. Estão guardados em um lugar seguro." Ele quis publicar imediatamente. Eu disse que não. Ainda não. Precisávamos de mais confirmações, mais contexto, mais proteção jurídica. Porque no momento em que essa história viesse a público, a família Silva atacaria com tudo o que tivesse. Nos meses seguintes, trabalhamos juntos.
Ele usou os contatos dele para verificar cada detalhe. Encontramos historiadores que confirmaram a autenticidade dos documentos. Especialistas em caligrafia confirmaram que as assinaturas eram reais. Encontramos até um descendente distante da família Ferreira que já tinha ouvido histórias vagas sobre um antepassado que morreu em circunstâncias estranhas em Angola. Construímos um caso sólido, incontestável, e então, há 3 meses, a história foi publicada. A reação foi imediata e explosiva. Em poucas horas, a história se tornou viral. Todos os grandes jornais repercutiram. Televisões, rádios, redes sociais, todo mundo falava disso. A família Silva divulgou um comunicado negando tudo, chamando a história de difamatória e ameaçando processos judiciais. Mas já era tarde demais. A verdade estava lá fora, e quanto mais eles negavam, mais as pessoas investigavam. Outros jornalistas começaram suas próprias apurações. Novos documentos surgiram em arquivos públicos. Testemunhos históricos ignorados por décadas passaram, de repente, a fazer sentido. A pressão popular se tornou enorme. Políticos começaram a exigir investigações oficiais. Alguns membros mais jovens da família Silva passaram a se distanciar publicamente do legado da família. Houve até quem defendesse que a fortuna deveria ser devolvida aos descendentes de Antônio Ferreira. Alguns meses se passaram desde que tudo isso começou. A história ainda está em andamento. Há investigações abertas, há processos judiciais dos dois lados. A família Silva luta com unhas e dentes para proteger sua reputação. Mas a cada dia que passa, surgem novos detalhes que confirmam o que aqueles documentos revelaram. E quanto a mim? Ainda tenho os documentos originais. Estão guardados em um lugar extremamente seguro, longe de mim. Mudei de casa, mudei alguns hábitos. Não sou paranoico, mas também não sou ingênuo. Famílias com esse nível de poder não gostam de ser expostas. Valeu a pena? Sinceramente, não sei. Há dias em que acordo e me pergunto se não teria sido melhor deixar o cofre fechado. Minha vida era mais simples antes. Mas então, eu me lembro de Madalena. Lembro das cartas dela, do medo nas palavras, da injustiça que ela sofreu. Lembro que ela tentou fazer a coisa certa e foi silenciada por isso. Ela merecia que alguém contasse sua história. Antônio Ferreira merecia que o mundo soubesse que ele foi assassinado e roubado. Os filhos deles mereciam que o legado da família não fosse apagado da história. Então, sim, valeu a pena, mesmo que tenha me custado caro, porque existem coisas mais importantes do que a minha tranquilidade pessoal. Coisas como verdade, justiça e memória. E agora vocês sabem que nem todas as fortunas são construídas com trabalho honesto. Sabem que existem segredos enterrados que podem esperar décadas ou até séculos para virem à tona. Sabem que às vezes um cofre antigo comprado em um leilão por 50 euros pode mudar tudo. Da próxima vez que virem uma família rica e poderosa, perguntem-se de onde veio realmente esse dinheiro. Qual é a história que eles não querem que seja contada? Porque eu garanto, quase sempre existe uma história escondida. Esse cofre mudou minha vida. Mostrou que a história que nos ensinam, a história oficial, nem sempre é a história completa. Sempre existe algo a mais. Sempre existem segredos. E às vezes, por sorte ou azar, depende do ponto de vista, esses segredos acabam encontrando a gente. Se gostaram dessa história, inscrevam-se no canal.